Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada para os seus estudos. Hoje, o nosso tema é um pilar da atividade extrajudicial, a fiscalização notarial e registral. Pode até parecer um assunto um pouco mais denso, né? Mas, na verdade, é o que garante toda a segurança e a confiança no nosso sistema. Vamos desvendar juntos como isso funciona na prática. E para guiar a nossa conversa, este episódio é baseado no caderno de estudos de número 8, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do incrível projeto ENAC Turbo. Ou seja, é um material de altíssimo nível, pensado para quem busca a aprovação. Bom, a gente já parte de uma pergunta que é central para entender tudo. Como é que se fiscaliza uma atividade que, ao mesmo tempo, é exercida em caráter privado, mas que desempenha uma função pública essencial? É exatamente essa natureza híbrida, essa dualidade, que vai estruturar todo o sistema de controle que nós vamos explorar. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos entender o sistema duplo de controle. Depois, a gente vê quais são as ferramentas da fiscalização. Em seguida, um ponto importantíssimo: o procedimento de dúvida registral. A gente passa também por outras vias administrativas e, para fechar com chave de ouro, uma revisão estratégica com aqueles pontos que não dá para esquecer para a prova. Vamos lá! Ok, começando pelo alicerce de tudo, o sistema de controle. E aqui já vai a primeira informação que tem que ficar bem clara. Não existe mas sim dois níveis de fiscalização. Temos um controle local e um nacional. E eles atuam, ou pelo menos deveriam atuar, de forma coordenada. E de onde vem isso? Bom, a base está lá na nossa Constituição Federal, né? O artigo 236 é categórico. A fiscalização dos atos dos cartórios é uma atribuição do Poder Judiciário. Isso já estabelece uma premissa fundamental. Delegar o serviço não significa, de forma alguma, ausência de controle. Pelo contrário. Então, como é que esse sistema duplo funciona na prática? Vamos lá. No nível local, estadual, a gente tem o controle do dia a dia, aquele mais próximo, feito pelo juiz corregedor e pela Corregedoria Geral de Justiça, a CGJ. Já no nível nacional, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, exerce um controle mais amplo, um controle macro. O foco dele é uniformizar a atuação administrativa e financeira em todo o país. E ele tem até o poder de avocar, de chamar para si processos disciplinares de grande relevância. E essa tabela organiza as ideias de uma forma bem didática. Olha só, o juiz corregedor está ali, na linha de frente, fazendo a fiscalização direta. A CGJ, por sua vez, atua como órgão máximo no Estado, editando normas e julgando os recursos. E lá em cima o CNJ, com sua competência que é concorrente, funciona como um grande guardião do sistema, garantindo que tudo corra de forma uniforme e correta. Certo, já entendemos quem fiscaliza. Mas como essa fiscalização acontece de fato? Quais são as ferramentas? Agora a gente vai ver os instrumentos usados, que vão desde as clássicas inspeções até mecanismos mais modernos, mais consensuais. E o arsenal de ferramentas é bem variado. Temos as correições ordinárias, que são aquelas anuais, e as extraordinárias, que podem acontecer a qualquer momento, de surpresa. Com a tecnologia, vieram também os módulos online e as inspeções remotas. E claro, não podemos esquecer do clássico livro de visitas e de uma inovação super importante, o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Falando nesse livro, ele é uma peça fundamental. Dá para pensar nele como se fosse o diário de bordo da fiscalização do cartório. É ali que o juiz ou o corregedor vai registrar oficialmente tudo o que foi visto na inspeção, as recomendações, as determinações, fica tudo documentado. E aqui, pessoal, atenção máxima. Isso aqui é uma pegadinha clássica de prova, daquelas que derrubam muita gente. A responsabilidade pela escrituração do livro, ou seja, por escrever nele, é da autoridade que fiscaliza. Mas a responsabilidade pela guarda, por cuidar do livro, é do titular do cartório. São papéis bem diferentes e as bancas adoram trocar isso na hora da questão. Fica o alerta. E o TAC, que mencionamos, é uma modernização muito bem-vinda para o sistema. Ele permite que infrações mais leves sejam resolvidas de um jeito mais rápido, mais consensual, sem precisar de todo o peso de um processo administrativo disciplinar. O delegatário se compromete a corrigir a falha e o sistema todo ganha em agilidade. Agora vamos para um dos temas mais quentes e mais cobrados em provas, a dúvida registrar. Entender cada etapa desse procedimento é, sem exagero, essencial para um bom resultado. Mas afinal, o que é a tal da dúvida? De forma bem simples, é o caminho administrativo que a pessoa tem quando o registrador se nega a fazer o registro de um título. E o ponto crucial, a palavra-chave aqui é administrativo.
Isso significa que a decisão do juiz na dúvida não encerra a discussão. Depois dela, ainda é possível levar o caso para a via judicial. E esse fluxo aqui mostra o caminho das pedras. Tudo começa com a recusa do oficial, a nota devolutiva. Se a pessoa não concorda, ela pode pedir para o oficial suscitar a dúvida para o juiz. E aqui tem um efeito importantíssimo. A prenotação fica prorrogada, garantindo a prioridade do título. Daí para frente, o processo segue com prazos para o interessado se manifestar, para o Ministério Público dar seu parecer, até a decisão do juiz, da qual ainda cabe apelação. É um rito bem definido. Tá, mas se o oficial simplesmente se recusar a levar a questão para o juiz, o que acontece? Bom, a lei não previu isso, mas a doutrina e a jurisprudência criaram uma solução, a dúvida inversa. Nesse caso, o próprio interessado vai direto ao juiz e provoca a análise. É uma construção dos tribunais para garantir que ninguém fique sem resposta. Ok. Além da dúvida que é específica para a qualificação de títulos, existem outros canais administrativos para resolver questões dos cartórios. Vamos entender a diferença entre dois deles: o pedido de providências e a reclamação. Essa distinção é muito importante. O pedido de providências é mais amplo, mais geral. Ele serve para corrigir um procedimento, para uniformizar uma interpretação de norma, pode até ser iniciado pela própria corregedoria. Já a reclamação é a voz do usuário, é a denúncia de uma falha específica, pontual, um atraso na entrega, uma cobrança de monumentos que parece errada. Entenderam a diferença de escopo? Chegamos àquele momento de revisão turbo. Agora é a hora de focar nos pontos-chave, naqueles detalhes que, como o professor Lessa sempre destaca, precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos ativar o modo de memorização máxima. O primeiro ponto, o mais importante de todos, é este. A natureza da dúvida é administrativa. O que isso significa na prática? Que a decisão não impede que a parte, mais tarde, entre com uma ação judicial para discutir a mesma coisa. Ou seja, não faz coisa julgada material. Isso tem que estar gravado na mente. Prazos. As bancas adoram cobrar prazos. Depois que o oficial leva a dúvida ao juiz, o interessado tem 15 dias para apresentar seus argumentos, a sua impugnação. Guardem bem esse número: 15 dias. Vamos repetir aquela dica de ouro para não cair na armadilha? Quem escreve no livro é o juiz, a autoridade. Quem guarda o livro, zela por ele, é o delegatário. A prova vai tentar confundir esses papéis. Não podemos deixar. E para fechar nossa revisão relâmpago, lembrem-se que a dúvida prorroga a prenotação, isso é crucial para a prioridade. O recurso contra a sentença da dúvida é a apelação. O TAC é uma ferramenta consensual possível e, por fim, a competência do CNJ é concorrente. Ela atua junto com as corregedorias estaduais e não uma acima da outra no primeiro momento da fiscalização. E para terminar, fica uma reflexão. Será que todo esse sistema complexo de fiscalização deve ser visto como um fardo, um peso para a atividade? Ou, na verdade, ele é o próprio alicerce que sustenta a fé pública e a confiança que toda a sociedade deposita nos serviços dos cartórios? A resposta, me parece, é bem clara. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!